Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e vou estar trazendo essa palavra que está aqui, falando sobre resultados, falando sobre poder atuante, falando sobre aquilo que conquista você e aquilo que você conquista no reino de Deus. Olha só que maravilhoso, né? Para isso nós vamos ver aqui em Colossenses capítulo 3:16, que diz assim, essa versão aqui fala assim, da Bíblia: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, né? Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo com toda sabedoria. Outras versões mais linguagem atualizadas trazem dessa maneira. E aqui eu quero trazer esse entendimento que sobre resultados. O resultado de alguém fica evidente por aquilo que a pessoa faz, né? Ou é. Mas na verdade o resultado de alguém fica evidente por aquilo que a pessoa faz. Mas o resultado daquilo que Deus faz nessa pessoa, fica evidente no que ela produz no reino de Deus. Olha só que poderoso isso, né? Muitas pessoas têm se escondido atrás de um anonimato gospel, de um anonimato cristão, do anonimato de um chavão religioso, de que eu vou na igreja e eu oro e está tudo bem. Mas só isso não basta, como nós vemos na Bíblia Sagrada, porque aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão os rios de água viva, né? Então, só fluir testemunho do seu interior é interessante, é bom e é válido, mas não é o suficiente de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque do seu interior fluirão rios de água viva, né? Então, o que você está produzindo muitas vezes é o resultado que alguém produz, fica evidente por aquilo que a pessoa faz, mas o resultado daquilo que Deus faz nela fica evidente no que ela produz no reino de Deus. Então, o que está saindo da sua vida, o que está saindo de sabedoria da sua vida, o que está saindo de poder na sua vida, está tocando outras pessoas, verdadeiramente, né? Geralmente a sabedoria, ela não é percebida no momento presente quando a pessoa pratica a sabedoria, né? Falando hoje contemporaneamente, mas posteriormente será percebida por causa dos resultados. Lá na frente as pessoas vão ver o resultado e aí elas vão perceber que aquele parecer, que aquele ensinamento, que aquela fala, que aquela direção era uma direção sábia. Por quê? Por causa dos resultados. Mas o que acontece? Por que as pessoas elas não percebem no mesmo momento que uma pessoa está cheia, carregada de sabedoria, está trazendo chaves de sabedoria para ela? Porque elas estão entulhadas primeiramente, porque elas estão com as percepções entulhadas de informações e de crenças limitantes. Por isso as pessoas não percebem. Então elas vão precisar desentulhar com a sabedoria de Deus, chorar, se arrepender, mudar o coração, mudar as crenças, mudar as atitudes, mudar o estilo de vida, né? Porque o distanciamento de Deus causa proximidade com o pecado, assim como o distanciamento do propósito causa proximidade com o despropósito. Então muitas pessoas, milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas estão se distanciando de Deus, da luz, da verdade e da vida. Estão se distanciando da luz, da verdade e da vida. Na luz elas têm sabedoria e conhecimento. Na verdade elas têm uma conduta extraordinária. Da sabedoria elas vão ser plenamente uma vida abundante como Cristo. Olha só que maravilha, né? Então, o distanciamento de Deus gera proximidade com o pecado, assim como o distanciamento do propósito original gera proximidade com o despropósito. Não tem como pessoas alegarem de que estão decidindo em cima do muro, não. Em cima do muro, porque o muro já é do despropósito, o muro já é do pecado.
O muro já é da incerteza, da não decisão pelo certo, né? Geralmente nós precisamos daquilo que vai crescer em nossas vidas, ou aquilo que cresce dentro de alguém será o que conduzirá os seus sentimentos, pensamentos, condutas e decisões. Se crescer dentro de você, se crescer nos seus sentidos porque você está sendo ministrado pela sabedoria de Deus, né? Se isso, o que crescer dentro de você é o que vai conduzir os seus sentimentos, seus pensamentos, suas condutas e decisões. Não tem como refutar isso, não tem como discordar desse ensinamento, né? Que nós precisamos de um poder maravilhoso de Deus atuando em nossas vidas. Vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui um entendimento que são pequenas partículas de orgulho. São pequenas partículas de orgulho, corrigindo aqui, né? Achismos e despropósitos que somadas destroem o senso de lucidez. São pequenas partículas de orgulhos, achismos e despropósitos que somadas destroem o senso de lucidez, destrói o senso de sabedoria, destrói o senso de propósito, destrói o senso da verdade, entendeu? Ficou banalizado, vai ficar no achismo, vai ficar no orgulho, vai ficar no despropósito, né? Porque o orgulho ele mina toda bondade que possa haver numa pessoa, toda justiça correta que possa haver numa pessoa, porque ele vai enganar aquela pessoa. O orgulho trabalha no engano, o orgulho ele trabalha nas trevas, o orgulho ele trabalha com as dores no coração, o orgulho ele trabalha com os achismos, ele trabalha com as fortalezas que se levantam contra tudo aquilo que promove a verdade de Deus. O orgulho ele destrói casamentos, ele destrói potenciais, mas a verdade de Deus, a humildade de Jesus, ela constrói. O amor de Deus, ele nos restabelece e nos fortalece e nos conduz a tudo que é bom, a toda a plenitude que procede de Deus, né? Alguém só tem verdadeiro poder quando souber e como manifestar como é viver sem o poder do mal atuante em si. O seu verdadeiro poder vai ser manifesto, vai ser evidenciado quando você souber como viver, como não estar sendo dominado pelo poder do mal, seja qual for esse poder do mal, né? O orgulho, os achismos e o despropósito são um mecanismo de desculpa daqueles que se auto-justificam por causa do erro, do mal e do pecado, se justificam diante de Deus, das pessoas e de si mesmos, se justificam diante de Deus, das pessoas e de si mesmos, se escondem, se dão desculpas daqueles que se auto-justificam diante do erro, do mal e do pecado. Por quê? Porque o mal, o erro e o pecado, eles estão influenciando, é um poder atuante. Agora, me responda aqui, qual poder tem atuado na sua vida? O que mais me assusta não é crianças que têm medo da escuridão, mas são adultos que têm medo da luz. Albert Einstein disse, né? Mas eu quero trazer uma frase que é parecida com essa, que foi feita em cima dessa daí também, que tem muita ligação, que é: o que mais me assusta, é uma frase minha, Rogério Navarro, o que mais me assusta não é pessoas que têm medo do propósito, mas são aquelas que têm medo, que não têm medo desse propósito. Entendeu? Ou ao contrário, você pode colocar também ao contrário, também eu coloquei, né? O que mais me assusta não são as pessoas que estão no despropósito, mas aquelas que têm medo do propósito verdadeiro, daquilo que Deus colocou para elas, aquelas que têm medo da sabedoria de Deus. Não tenha medo da sabedoria de Deus. Não tenha medo da verdade. Deixa que a verdade te confronte. Coloque um áudio do Provérbios aí na sua casa. Medite na Bíblia. Deixa que a Bíblia traga a verdade dela e te confronte onde você precisa mudar, onde você precisa da vida de Deus. Aleluia. Não fica perdendo tempo com um monte de novela, um monte de filme, um monte de coisas que não ensinam nada a ninguém.
Pelo contrário, roubam o tempo, né? Não queira saber muito daquilo que não ensina nada a ninguém. Não queira saber muito daquilo que não ensina nada a ninguém. Olha só que interessante, né? Não queira saber muito de despropósitos. Não queira saber muito de achismos. Não queira estar muito cheio de orgulho, porque isso vai te destruir. Primeiro nós precisamos entender qual o poder atuante na sua vida. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, né? Que Deus é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que está operando na sua vida? O poder da tolice ou o poder da sabedoria? Né? Vai ficar evidente no seu estilo de vida, nas suas decisões. Qual poder está atuante, vigente na sua vida? Que não seja o poder do orgulho, dos achismos e dos despropósitos, mas que seja o poder da humildade, da certeza e do propósito com sabedoria. Olha só que interessante. Que Deus te ilumine, que Deus te guie, que Deus te direcione, que Deus sopre sua vida, sabedoria, que Deus ministre sobre sua vida, né? Cada dia mais essa inteligência que vem do céu, que é a sabedoria da realeza, que procede dele. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, eu te peço agora, com todos os seus contatos, e que Deus te abençoe. E não se esqueça, você é realeza.